Olá pessoal, estamos iniciando a aula 4 do curso Ciências Bíblicas e Interpretação e vai ser a parte 2, a continuação do Fundamentos da Interpretação. As duas primeiras aulas estudamos Ciências Bíblicas e as outras 3 Interpretação Bíblica, e essa é a segunda aula de Interpretação Bíblica. Na página 113 diz que devemos ter destreza no manuseio das Escrituras. Todo discípulo de Cristo, não só pregadores e ensinadores, principalmente pregadores e ensinadores, mas todo discípulo de Cristo, ele tem que estar consciente da sua fé, do que ele crê, se aquilo que ele crê realmente é o que a Bíblia diz, e viver e passar para outros a sua crença. Então, não dá para confiar em ninguém, tem que realmente ser um pesquisador, um estudante das Escrituras. Você não pode colocar a sua alma na mão de alguém. E se essa pessoa estiver errada, como muitos estiverem errados na sua história, o que vai ser da nossa alma, né? Então, eu já falei para alguns que na minha juventude eu fui ateu e eu decidi ser cristão, mas não ficar na mão de ninguém. Eu mesmo estudar a Bíblia, e claro que eu tenho muitas referências hoje de ensinadores, de pessoas que eu ouço, pessoas que eu leio, que são mentores, por assim dizer, né? Professores. Eu não estou sozinho, mas sempre eu comparo com as Escrituras. Eu ouço, mas confiro. Porque a minha alma é a alma da minha família, é a alma das pessoas ao meu redor, é as almas do mundo que estão em jogo. Eu não posso confiar no pregador, no ensinador, no pastor A e B, C. Eu dou um voto de confiança, mas ele fala lá, eu confiro cá. Isso a gente tem que ensinar a igreja. Raramente você vê uma igreja que vem aprender. Normalmente a igreja vem para sentir e ser abençoada. Você olha assim durante a pregação, ninguém anota nada, porque não vieram para aprender. Uma igreja, são poucas que vêm para aprender, alguém está ensinando, pregando e o outro anotando. É uma igreja que veio para aprender. Uma igreja que veio para sentir, ela entra aqui, se emociona, Deus fala com ela, mas daqui 3 dias vai lembrar só uns 10%, daqui 1 ano, não lembra nem do nome do pregador, não lembra nada, porque não anota. A não ser que você tenha uma super memória, que não é o meu caso, anote tudo e não perca as anotações, é claro. 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, Paulo está falando a Timóteo, mas implicitamente a todos os discípulos de Cristo. Procura apresentar-te a Deus como uma pessoa aprovada. E o que é uma pessoa aprovada? É um obreiro que não se envergonha, é alguém que faz a obra do Senhor e não deixa um rastro de destruição, porque tem um caráter íntegro. Eu vejo pessoas que fazem a obra do Senhor, mas deixam um rastro de dor, de tristeza, de briga, de inimizade, de roubo, de adultério, de enganos, de egoísmo. Alguns aviões, dependendo da sua altitude, ele deixa uma trilha de condensação, né? Aí fica aquelas marcas, né? Uns riscos que vão se dissipando, vão se enfraquecendo conforme vai se distanciando. É chamada trilha de condensação, né? Então, às vezes, o obreiro deixa aquela trilha, mas uma trilha de dor, uma trilha de tristeza, né? Porque não conhece a palavra, ou se conhece, não vive a palavra, que dá na mesma. Conhecer e não viver dá na mesma. Melhor até não ter conhecido, porque isso aumenta a gravidade do erro. E outros, graças a Deus, deixam uma trilha de bom exemplo, de idoneidade, de vida com Deus, de humildade. Todos deixamos uma trilha, agora se é boa ou ruim, vai depender do nosso compromisso com a palavra. Então, apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem
a palavra da verdade. Que maneja bem é a palavra da verdade. Então tem que manejar bem. E manejar, segundo os estudiosos, Paulo fabricava tendas. Dizem que é como se fosse um instrumento de corte. Claro que o couro com o qual ele fazia tendas e objetos de couro, com o couro, não vinha assim como vem hoje, né? Quadradinho, bonitinho. Soltava a pele de um animal lá, se vira. E para montar a tenda, ele precisava de cortes que complementavam, né? Então um corte, aí costurava outro corte, até formar o todo, a cobertura, quadradinho, ó, retangular, bonitinho. Ou seja, ele pegava um couro bruto, o couro sem corte, e tinha que cortar exatamente no tamanho certo para ir montando a tenda. Tem até uma gravura aí de uma tenda, né? Utilizada naquela época. Para fazer isso tinha que ter destreza no corte do couro. E o Paulo, segundo estudiosos, ele usa esse termo, que maneja, que corta bem, que sabe lidar como um corte, né? Um corte reto, que sabe lidar com a palavra de Deus. Isso é fantástico. Métodos de interpretação, na página 113 ainda, um exemplo interessante. O Mateus capítulo 1, verso 15, ele diz assim: do Egito chamei meu filho, como cumprimento profético. O Senhor Jesus estava como criança ali com José e Maria no Egito e retornaram para Nazaré. O anjo alertou, né? Aquele que perseguia criança já morreu. Então eles voltaram para Nazaré. E o Mateus, que escreveu a Judeus, queria mostrar que o Senhor Jesus é resultado de profecias messiânicas. E citou e disse, Mateus 1,15, do Egito chamei meu filho. É a citação de Oséias 11, capítulo 11, versículo 1. Mas se você olhar Oséias 11, capítulo 11, versículo 1, você vai perceber que o texto está falando de Israel. Mas Mateus aplicou isso, assim como Deus chamou Israel do Egito para servi-lo em Canaã, assim Deus chamou, olha a aplicação de Mateus, assim Deus chamou a família, e principalmente o menino Jesus, do Egito, para que fosse para Nazaré, fosse criado e desenvolvesse seu ministério na antiga Canaã, né, que naquela época era a Judéia. Parece um pouco estranho, né, uma profecia assim, parece uma profecia ajeitada, né, uma profecia assim forçada, mas não é, porque isso faz parte da metodologia de interpretação judaica da época, que está implícita dentro da Bíblia. Havia vários métodos de interpretação e a gente vai ver esses 4 métodos de interpretação. Esses 4 métodos são identificados pelo acrônimo PARDES. Acrônimo é uma espécie de abreviatura, cada letra refere-se a uma palavra, né? Pardes em hebraico é pomar, jardim. E o P está se referindo a Peshat. O R a Remes, que é o outro método. O D a Drash ou Midrash. E o S Sod. Então ficou uma espécie de abreviatura. Isso se chama acrônimo. E o Pardes foi transformado num acrônimo para nos lembrar dos 4 métodos de interpretação judaico utilizados. Não todos foram utilizados, né? Pelo que eu identifico aí, o primeiro, o segundo, o terceiro foi usado na Bíblia. O quarto não, porque é um pouco mais místico, né? É muito utilizado pela Kabbalah, que é um ramo místico do judaísmo, né? Então eu não conheço assim muito, não conheço o uso do Sod, mas o Peshat, o Remes e o Drash é utilizado na Bíblia, a gente tem que conhecê-los. O Peshat, que significa simples, é o sentido literal e pleno do texto. É mais ou menos o que os acadêmicos chamam de exegese histórico-gramatical, que a gente vai ver hoje, vai ver nessa aula.
ele é uma espécie assim, como qualquer carta, qualquer texto que você vai interpretar, você analisa o texto dentro do contexto. Você observa o texto e analisa o texto dentro do seu contexto. Então você vai analisar a gramática, as questões históricas como pano de fundo. Como diz o método histórico gramatical, é o mais utilizado. Eu, particularmente, houve uma época que eu achava que o único método de interpretação bíblica válido na Bíblia e utilizado na Bíblia é o histórico gramatical. Mas com o tempo fui descobrindo que na Bíblia tem o remes e tem o drash. O que é o remes? É uma dica. É assim, Deus usou o escritor, revelou ao escritor, o escritor bíblico inspirado escreveu, mas Deus deixou assim embutido mensagens ou conteúdo que o próprio escritor não sabia, mas estava lá. Será que os escritores sabiam de tudo que eles escreveram? Será que eles enxergavam tudo que eles escreveram? Não. Havia, por exemplo, Deus disse a Abraão, Abraão, através da tua descendência, abençoarei as famílias da terra. O Paulo, ele diz que descendência aí é o Messias, através da sua descendência que é o Messias, está no singular. Segundo o apóstolo Paulo comenta, eu duvido que o Abraão tenha imaginado que dele viria uma pessoa que seria o Messias. Eu não posso duvidar, né? Eu não sei o quanto que Abraão sabia, mas é pouco provável que Abraão estava enxergando aí o Messias nessa palavra descendente, que abençoaria todas as famílias da terra. Porque não são... os judeus abençoaram as famílias da terra dando-nos a Bíblia. Tá? Judeus não, os profetas judeus, né? Porque nem todo judeu crê no que a Bíblia diz, mas os profetas judeus, os fiéis judeus de Israel, nos deram a Bíblia hebraica. E abençoaram as famílias da terra, mas mais do que a descendência biológica de Abraão, o descendente maior de Abraão, que é o Messias, Jesus, ele abençoou todas as famílias da terra. Mas lá em Gênesis 12, 3 e outros versículos, diz, através da tua descendência, do seu descendente, da tua semente, abençoarei as famílias da terra. Então é bem provável, não posso afirmar, mas é bem provável que o Abraão não enxergava exatamente como eu e você enxergamos, ou seja, havia um conteúdo embutido nessa frase. Isso é só um exemplo do que seria o remes. Os intérpretes dessa categoria creem que há dicas, pistas presentes numa palavra, numa expressão, ou em outro elemento no texto sobre uma verdade não estabelecida pelos Peshat. Será que o Aholiabe, o Bezalel, o próprio Moisés conseguiam enxergar todo o plano de salvação no tabernáculo? Conseguia enxergar que a presença de Deus, o Santíssimo Lugar, deveria ser, primeiro, é o céu, mas também é o coração humano, onde Deus habita e quer habitar? Será que ele enxergava que o Messias, assim como aqueles animais eram mortos e o sangue aspergido nas pontas do altar, aspergido na frente da arca, aquele sangue todo estava se referindo ao sangue do Messias? Será que Moisés, o Aholiabe, o Bezalel, que construíram o tabernáculo, será que eles enxergaram isso tudo? Eu duvido que eles tinham toda essa ideia. A arca era tampa de ouro, mas a caixa era de madeira, revestida de ouro. Segundo estudiosos, o ouro é divindade, mas a madeira é a humanidade, revestida de ouro, divino e humano. Aponta, segundo os estudiosos de tipologia, né, para o Messias. Será que eles tinham isso em mente? Por que a tampa é de ouro e a caixa é madeira e revestida de ouro? Por que não é tudo ouro ou tudo madeira? Então, segundo estudiosos, está apontando para a dupla natureza do Messias. Madeira, humanidade, ouro, divindade. E a tampa é só divindade, que é o Pai, né? Segundo algumas interpretações. Aquilo que a Bíblia não é clara assim, a gente divaga um pouco nas interpretações, se divide um pouco. A pressuposição é que Deus pode dar dicas de assuntos sobre os quais os próprios escritores da Bíblia não tinham conhecimento.
A letra D de Drash ou Midrash, busca, é uma aplicação alegórica homilética de um texto. Isso aqui foi usado na Bíblia, mas isso aqui é um perigo para ser usado hoje. É uma história que você ignora a história e tira dessa história lições, verdades morais ou espirituais. Não é parábola. É semelhante à parábola, né? Porque a parábola é uma história criada para explicar verdades morais e espirituais. E a alegoria é uma história bíblica que é ignorada e extraídas lições morais e espirituais. Qual é o perigo? Uma parábola é inventada para explicar, tranquilo, mas uma história bíblica tem lições morais e espirituais. Se eu desprezar histórias morais e espirituais e só ficar no que eu extraí, eu acabo perdendo todo o conteúdo da história original. Então isso foi usado muito na história da igreja para defender certas doutrinas. Então se ignorava a história e extraía verdades não, extraía ideias, lições morais e espirituais, e se ignorava a história original, o texto original. Isso é um perigo. Agora, quando o autor sagrado faz isso, e Paulo faz isso, né, quando ele compara o Isaac da Sara e o Ismael de Agar, ele compara a lei e a graça. Paulo fez isso. Ele alegorizou. Ele não desprezou o original, ele só extraiu verdades do original, da história das duas esposas de Abraão. Quando o autor sagrado faz isso, tranquilo, a gente fica em paz. Mas quando um pregador, um pastor, um líder, um obreiro começa a alegorizar, é um perigo, porque pode tomar qualquer direção. Pode defender qualquer doutrina. Alguns fazem isso e extraem lições, aplicam, né? Sem estragar, estraga o texto, mas aplica bem, porque tem um bom conhecimento da Bíblia. Agora, hereges, eles vão usar esse mesmo método para defender suas heresias. Aí você vai dizer, não, mas isso aí não pode. Ué, mas por que vocês fazem? Vocês fazem, por que eu não posso fazer? Então, para que eles não façam de maneira incorreta e maneira perigosa, é bom, conveniente que nem nós façamos a alegorização do texto. Deixa os autores sagrados só. Quando está na Bíblia, amém. Quando não está na Bíblia, amém. É igual tipologia. Quem tem autoridade para identificar os tipos na Bíblia são os escritores bíblicos. A gente não tem essa autoridade. Porque senão vai inventar história, vai inventar doutrina. A tipologia é uma realidade bíblica, mas os escritores bíblicos identificaram os tipos. Eu e você não podemos ficar inventando, descobrindo. Não temos isso. Por quê? Daria margem para muitas heresias. Tá bom? Isso é um cuidado que a gente tem, porque como é fácil criar doutrinas erradas. Como é fácil. Esse é o Drash ou Midrash. Por exemplo, os judeus hoje, às vezes eu acesso informações de rabinos, a história de Adão, Eva, fruto proibido, pecado original. Pelo que eu percebi, eles ignoram completamente, eles não creem no pecado original, eles não creem em nada disso, eles simplesmente extraem lições disso. Eles alegorizam. Mas não fui a fundo com os rabinos, mas o que eu percebi isso em algumas pregações deles, estudos deles, eles extraem lições, pecado original eles não aceitam, que para nós é claro, claríssimo, translúcido em Gênesis, eles não aceitam o pecado original. Baseado nos rabinos que eu ouvi, é claro, né? Nosso conhecimento, nossas informações são baseadas no que a gente ouve, que a gente lê, né? Não dá para generalizar porque eu não ouvi todos. Aí tem o Sod, que é o S, né? Segredo. Admite um significado místico ou escondido alcançado pela operação com valores numéricos de letras hebraicas, formas da letra, forma de soletrar. Eles praticamente ignoram o texto e ficam descobrindo segredos na forma da letra, na numerologia das letras, porque
No hebraico bíblico, as letras eram usadas para números. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He. 1, 2, 3, 4, 5. E assim por diante, né? Então, cada letra hebraica correspondia a um número. Então, eles fazem essa somatória, eles começam a enxergar segredos ocultos nas palavras, pelo somatório das palavras. Eu já vi várias vezes, vários exemplos disso, às vezes tem na internet. Só que qual é o problema? O problema, primeiro, o perigo de se achar doutrinas antibíblicas numa análise numérica ou forma de letra. Segundo problema, ignorar o texto bíblico e ficar achando chifre em cabeça de cavalo. O texto claro, eles ignoram e vamos ver a curva do Lamed, vamos ver o tamanhinho do Yod. Yod é a menor letra hebraica e o Lamed é a maior. E quando tem o Lamed e Yod, eu já li isso, Deus o grande Deus diante da pequenez humana, né, em algumas palavras. E eles ficam descobrindo essas coisas. Ou inventando, né? Para alguns seria até invencionice. Mas um perigo. Despreza o texto para ficar descobrindo curva de letra. Então, como eu disse, o Peshat é o método mais simples, mais comum. O Remes, dicas no texto, é interessante. Isso foi usado pelos autores bíblicos. O Drash é interessante, foi usado pelos escritores bíblicos. Sod, eu nunca vi eles ficarem somando letras ou curva de letra. Nunca vi. Prova disso que o Novo Testamento foi escrito em grego, né? Aí vai ter que descobrir curva em grego também. Porque aqui tudo é hebraico, né? Rabinos estudando hebraico. Peshat, Remes, Drash e Sod é só a primeira parte da Bíblia. A Bíblia hebraica, judaica. Tá? Então, só para vocês saberem que isso está no texto bíblico. É válido até o 3, né? O 4 eu não recomendo, eu nunca achei. E acho que não vou achar, porque é uma coisa assim muito perigosa. Observar para interpretar, página 114, a interpretação histórico-gramatical, que é o Peshat. Então vamos conhecer um pouquinho mais do Peshat, que nós não conhecemos como Peshat, né? Normalmente conhecemos como interpretação histórico-gramatical. É o pano de fundo, né? Ou alguns falam plano de fundo. Sabe um teatro? Não sei se você já viu um teatro ao vivo na televisão. Então você tem os personagens na frente, mas no fundo tem um pano que é o cenário. Se a história está acontecendo na praia, o mar, o sol. Se está acontecendo na selva, uma selva desenhada no pano. Se está acontecendo no deserto, dunas de areia. Então o pano de fundo seria o contexto histórico, cultural, até geográfico em que os personagens estão falando, vivendo aquela passagem. É o pano de fundo, é o contexto em que ocorre a história. Por exemplo, Davi sendo perseguido por Saul. Tem um pano de fundo, tem que estudar para saber. Abraão sendo chamado em Ur. Há todo um contexto familiar, um contexto de governo mundial. Quando chega em Canaã, tem todo um contexto das nações que habitavam ali. Esse é o pano de fundo da história de Abraão. Página 115. O texto que eu estou estudando, ele faz parte de um contexto, ele está dentro de um livro. Não existe texto voando na Bíblia, existe texto que faz parte de uma argumentação, de um todo. Então ele faz parte de um capítulo, ele faz parte de um livro, e esse livro faz parte da teologia bíblica em geral, ele está dentro da teologia bíblica, de toda a revelação bíblica, cristocêntrica, e a Bíblia foi dada nessa gravura, né, num contexto histórico que nós precisamos conhecer. O Abraão, 1800 a.C., era um contexto histórico. O Senhor Jesus, lá pelo ano 27 a 30 depois de Cristo,
também um outro contexto completamente diferente. E então isso tudo tem que ser conhecido para poder interpretar corretamente. É interessante, né, que Malaquias termina, o governo mundial era persa. Quando João Batista começa a profetizar, o governo mundial é Roma. Eles falavam aramaico. E agora eles falam, no contexto de João Batista, né, a língua nativa era aramaico, continuava aramaico. A língua oficial era latim. E a língua cultural era o grego. A língua acadêmica, né, a língua religiosa seria hebraico. É outro contexto. E aí você vai precisar conhecer o que ocorreu nos 400 anos antes de Malaquias e João Batista. Como é que eles passaram a falar grego? De onde que veio esse grego? E o Império Romano? De onde que veio esses romanos? Como é que Roma, uma cidadezinha lá na Península Itálica, se tornou um Império Mundial? Quando aconteceu isso? Quando é que eles chegaram aqui na Palestina? Opa! Quando que eles chegaram? A Palestina é um termo pós-bíblico. Como que eles chegaram aqui na Judéia? E desde quando que aqui é Judéia? Antigamente era Judá, agora é Judéia. Então isso tudo é o contexto histórico. E tem que conhecer. Os ouvintes originais da Bíblia não precisavam estudar isso, porque eles já estavam vivendo. A Bíblia, os textos bíblicos foram dados para aquela época, para uma pessoa ou um grupo que já estavam vivendo o seu contexto. Não precisava fazer curso de teologia para interpretar a Bíblia. Nós, 3.500 anos depois dos primeiros livros e 2.000 anos após o último livro escrito, há um abismo, há uma distância enorme que tem que ser suprida, tem que ser uma distância que tem que ser diminuída através do estudo para a gente conhecer o contexto em que foi escrito. Nós temos que estudar a Bíblia, teologia e exegese, porque os livros bíblicos não foram escritos para nós. Eles foram escritos por uma pessoa ou um grupo. Vimos isso no capítulos anteriores. Toda a Bíblia é útil para nós quando bem interpretado. Porque um texto mal interpretado, eu já disse isso, é tão nocivo quanto uma mentira do diabo. Você pegar um texto mal interpretado, ele destrói tanto quanto uma mentira vinda direto do coração do diabo. Pressuposições fundamentais deste método, página 115. O exegeta crê na inspiração verbal das Escrituras Sagradas, da Bíblia, tanto da Bíblia hebraica, que comumente é chamada de Antigo Testamento, como dos documentos apostólicos, também chamado Novo Testamento. Então, o exegeta crê. O que é exegeta? Aquele que vai extrair a verdade do texto. Os relatos bíblicos são genuínos. As Escrituras foram dadas à humanidade com um propósito definido. Isso é importante. Você saber o objetivo da Bíblia vai te ajudar a compreender por que Deus autorizou isso, não autorizou aquilo. Por que Deus explicou tanto esse assunto e não explicou outro assunto? Porque tem objetivo. Qualquer pessoa que escreve um texto com um objetivo, ele prioriza determinados assuntos e ele rejeita outros e até fala pouquinho de alguns assuntos, mas por causa da sua prioridade. E outro também que, na página 116, né, ter o Espírito Santo é fundamental para você entender a Bíblia. A Bíblia é um livro que se discerne espiritualmente. Orientações básicas ao exegeta que adota esse método, página 116. Priorizar o estudo e uso das línguas originais. Olha, você não pode fazer uma boa exegese do texto sem o original. Pode, mas vai ficar na superfície do texto. É importante conhecer a palavra no seu contexto original. Então não se acomode só em lidar com o português. Você tem que ter ferramentas, dicionários, comentários que analisam a palavra no original. Então quando você for comprar um dicionário,
verifique se ele analisa as palavras no original. O Vini, eu sei que faz isso. O Dicionário Internacional de Teologia do Antigo e do Novo fazem isso, eu tenho aqui. Então, vai comprar um dicionário? Tudo bem, um dicionário básico legal, mas tem um dicionário que extrai do original o texto. Observar os seguintes princípios: o princípio da interpretação gramatical, da interpretação histórica, contextual, mais clara, analogia da fé. Ok, aí você dá uma boa lida aí. Agora, página 116, as etapas da interpretação histórico-gramatical. Primeiro, para você pregar algo ou ensinar algo para a igreja, lembrando o que disse Hernandes Dias Lopes, tudo que pregar é ensinar a Bíblia, e você ensina a Bíblia para aplicar a Bíblia ao ouvinte. Nosso objetivo não é informar a Bíblia, não é dar informações da Bíblia, assim, só por informar. Atenção, irmãos, a paz do Senhor. O Reino do Norte teve 19 reis, 9 dinastias, 9 famílias no poder. O Reino do Sul foram 20 reis, de uma dinastia só, que é a de Davi, exceto Atalia, que usurpou o trono. Foram 12 reis do Sul até o cativeiro do Norte, e 8 reis até após o cativeiro do Norte. E a paz do Senhor, que Deus abençoe, o amor de Deus, a graça de Cristo. Não podemos fazer isso. A palavra de Deus, ela tem que ser ensinada e aplicada. Então, primeiro, para que eu aplique bem o texto, que é o alvo final, primeiro, eu tenho que saber o que diz o texto. É uma análise gramatical do texto, principalmente do português, mas principalmente do original. O português, com certeza. Se você não olhar bem, você vai... É igual o irmão que falou assim, que a gente tem que tomar cuidado com as cachorrices na igreja, mas o texto diz chocarrice. O outro diz assim que é melhor casar do que viver abraçado, mas o texto diz abrasado, né? Que a gente não deve ser hipócrita, porque Cristo veio para quem crer não pareça, mas não é para parecer, é para ser de fato. Só que o texto diz pereça. Ninguém vai ao Pai, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai, não sei por mim, o Senhor Jesus não disse vai, disse veio. Então, se você falhar na primeira etapa, você compromete o significado do texto. Se você quer ensinar e aplicar o texto, você tem que respeitar o que ele está dizendo. Então, é uma análise gramatical de palavras, o tempo verbal, está no futuro, está no presente, está no passado. Na unidade anterior, no capítulo anterior, capítulo 3, nós temos aqui na página 82 vários exemplos de textos mal interpretados e aplicados. Eu vou fazer uma retrospectiva e eu vou perguntar, a falha foi na etapa 1 ou a 2? Porque se eu falhar na 1 e na 2, eu vou falhar na 3, com certeza. E é comum, principalmente pregador, ensinador, principalmente pregador, né? Já pular para a fase 3 sem analisar o texto. Então, lá, página 82, o capítulo 3, tá? É a apostila anterior. Examinais as escrituras, porque julgar terás a vida eterna. Irmão, o Senhor Jesus disse que é para examinar. Não, examinais. Está no indicativo, não imperativo. Ele não está mandando, está afirmando. A falha foi na 1 ou na 2? Etapa primeira ou segunda? Falhou na etapa primeira, ele não observou o texto. Quando a gente estuda grego, eu estudei grego no seminário, a gente tinha que pegar palavra por palavra. Examinais. Segunda pessoa do plural, do presente, do indicativo, do modo ativo. Vem da palavra grega tal, que significa tal, não lembro a palavra. E o significado é tal. As, artigo definido feminino, plural, vem de re. Escrituras, substantivo feminino, acusativo, plural, estou tentando lembrar. Vem de entole, escritura, e aqui é plural, escrituras. Você entendeu? Palavra por palavra a gente tinha que analisar.
para não correr o risco de cometer esse erro que muitos pregam errado. Também eu te digo que tu és Pedro, é o segundo exemplo, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno. Irmãos, os demônios não prevalecerão contra a igreja. Que os demônios não vão prevalecer contra a igreja, eu tenho certeza disso, porque aquele que é nascido de novo, o diabo não lhe toca. E em meu nome expulsarão os demônios, mas usa outros textos. Esse texto aqui está se referindo, primeiro, portas do inferno. Aí é a fase 1, a etapa primeira. Que inferno é esse? É o Hades? É o Tártaro? Ou é o Geena? Bom, tem tanto inferno assim? A tradução de Almeida, para facilitar ou sei lá o quê, sempre quando aparecia uma das prisões das almas, lasca inferno. Então você tem que saber no original. O Hades é prisão para as almas humanas. O Tártaro é prisão para os demônios, né? Alguns demônios estão aprisionados. O Tártaro ou abismo. E o Geena é uma prisão eterna. O Tártaro e o Hades é uma prisão provisória. E o Geena é o Lago de Fogo, que é uma prisão eterna. Então tem que saber, é o Hades, é o Tártaro ou é o Geena? No original é Hades. Hades corresponde ao hebraico Sheol. E a Bíblia mostra que todo descendente de Adão ia para o Sheol, ia para o Hades. Sheol é a palavra hebraica, Hades é a correspondente grega. E o que o Senhor Jesus disse é o seguinte: a minha igreja, o Hades não terá poder, a morte e a prisão do Hades não terá mais poder sobre a minha igreja. Tanto que lá ao ladrão da cruz, e um dos ladrões falou assim: lembra-te de mim quando estiver no teu reino. E o Senhor Jesus, como que dizendo, quando? Não, hoje. Hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. O Hades não tem mais poder sobre você, porque você se tornou minha igreja, meu discípulo. E só não teve tempo de viver isso, mas na cruz, aceitando a Cristo, pensa num camarada que aceitou mesmo, né? Sofrendo e aceitando a Cristo. E o outro praguejando. Então, aqui eu precisei da fase primeira, saber que inferno é Hades, e na fase 2, que é o que o Senhor Jesus quis dizer, ou seja, eu tenho que... O que o povo entendeu naquela época? O Senhor Jesus citou Oséias 13,14. Eu os remirei do poder do inferno, os resgatarei da morte. O inferno aqui é Sheol. Eu os remirei do poder do Sheol, que depois no grego virou Hades. E os resgatarei da morte. Está falando do triunfo da morte do Hades sobre as almas humanas, que a igreja não passaria mais por isso. Então falhou. Quem disse que aqui é demônios, falhou na fase 1 e na fase 2. O texto não está dizendo isso. Terceiro, e também os que dormirem em Cristo estão perdidos. Dormir é dormir. Mas no contexto bíblico, é dormir literalmente. Só que na etapa 2, você vai ver que dormir é uma espécie de eufemismo. A pessoa morreu, não, ela descansou, foi para um lugar melhor, Deus o recolheu. Eufemismo é você falar a mesma coisa, né? Eufemismo é você usar palavras mais brandas, mais adequadas para substituir outra mais pesada. Ele morreu, se arrebentou. Não, está com Deus, está numa vida melhor. E dormir, a gente vai descobrir, usando a Bíblia, que é muito usado no sentido de quando os fiéis morrem, né? Porque como há promessa de ressurreição, eles logo vão acordar. Então estão dormindo, porque logo eles vão acordar, eles vão ressuscitar. Na primeira ressurreição, né? Que o salvo ressuscita na primeira, os ímpios na segunda. Então bem-aventurados que participam da primeira, não da segunda ressurreição. Então vocês vão levantar para glória, eles vão ressuscitar para viver eternamente. Então eles estão dormindo. É um eufemismo. Então não significa que o Senhor que as almas lá estão dormindo, porque
na história do rico e Lázaro, Lázaro estava acordado e o Abraão estava acordado. E até o rico estava acordado. Abraão estava acordado, Lázaro estava acordado e o rico estava acordado. E na Monte da Transfiguração, Moisés e Elias foram conversar com o Senhor a respeito da sua obra expiatória. Estavam plenamente conscientes do que estava acontecendo. Eles não acabaram de acordar. O Abraão, na história do rico e Lázaro, ele disse assim: lá já estão Moisés e os profetas. Abraão viveu uns 500 anos antes de Moisés, mas ele já sabia que havia a Torá. Ele viveu bem antes dos profetas, mas já sabia que havia profetas profetizando. Lá já estão Moisés, que é a Torá, e os profetas, que é os livros proféticos no cânon judaico, né? Que a gente viu isso logo no início do curso. Quais são os livros proféticos? Então esse dormir é um eufemismo para dizer morreram, logo vão acordar. Então isso aí é a fase 2, né? O que significou para os ouvintes. 3. Quem ganha almas é sábio. Aquele que evangeliza é sábio. Não. Falhou na fase 1 e principalmente na 2. Os primeiros ouvintes entenderam: olha, Salomão está mandando a gente evangelizar e pregar o evangelho. Evangelizar, né? Evangelion. Evangelion, né? Que é o evangelho. Gente, nem havia evangelho, como é que alguém ia evangelizar? Então falhou na fase 2. E assim por diante. Se você quiser dar uma olhadinha, os erros que normalmente se comete, ou falhou na 1, ou falhou na fase 2. E se falhar na fase 1 e na fase 2, falha na fase 3. Não ensina, não aplica o que o texto quer dizer. Ele pode até aplicar, baseado no seu conhecimento da Bíblia e com boa intenção, ele pode até aplicar bem, inventar uma aplicação boa. Mas o texto ele não aplica porque ele não interpretou corretamente. E também, você aplicar sem interpretar corre o risco de grandes heresias. Então a moral da história é fase 1, fase 2, para depois fase 3. Por isso que o Hernandes Dias Lopes diz: eu prego há 35 anos, mas eu continuo precisando de umas 10 horas para preparar o meu sermão. Quanto tempo que nós, assembleanos, gastamos para pregar um sermão? Sendo que a maioria dos nossos líderes de igreja e pregadores trabalham o dia todo para ganhar o pão, aí chega à noite correndo na igreja, tem que trazer a palavra, vai pregar o quê? Onde que ele achou 10 horas para aquele texto? Aí ele é obrigado a aplicar sem interpretar. E corremos o risco de surgirem doutrinas equivocadas. E surgirem muitas doutrinas equivocadas. Então, boa intenção não é o suficiente. Tem que estudar, tem que ler. Eu não estou falando nem oração nem vida com Deus. Isso aí, eu vou pregar, vou me consagrar. Tá, e se não fosse pregar? Ou se essa semana eu tenho que jejuar e consagrar porque eu vou pregar? Não, legal, mas e se você não fosse pregar? Então isso tem que fazer parte da nossa vida. Você nunca sabe quando vai pregar. Às vezes é convidado, às vezes é pego de surpresa. A nossa vida... E se morre sem salvação? Não, temos que estar com a vida com Deus. Então essas 10 horas não é vida com Deus, é estudo mesmo. Tá? A vida com Deus ela é contínua. Tudo bem, você vai pregar, dar um up na sua vida com Deus, tudo bem, não está errado. Mas deixa eu ter vida com Deus essa semana porque eu vou pregar, é perigoso. Aí nós temos 2 exemplos, nós temos o exemplo na página 117, explica melhor a primeira e a segunda etapa, tá? E a terceira também. Na página 117. Na página 118, o exemplo da carta a Filemon,
Olha o versículo 10, Filemão 10. Não tem capítulo? Não, porque Filemão são vários versículos. Por ser curto demais, não foi dividido em capítulos. Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Paulo tinha um filho? Ele gerou, mas ele não é homem. Como é que ele gerou? Então Paulo é mulher, porque quem gera é mulher. Ou ele era bissexual? Ou ele era dupla sexualidade? Duplo dos dois sexos, né? Como tem pessoas que são... androgenia, se não me falha a memória, que é uma normalidade que a pessoa tem os dois sexos. Mas como é que ele gera um filho? Gerar entre algemas? Como assim algema? Ter um filho no meio das algemas? Então, você tem que analisar bem as palavras, depois o contexto. E aí aqui faz esse contexto, né, explica a história, e você vai entender que Onésimo não era um filho biológico, um filho espiritual. Que ele gerou significa que ele conduziu a Cristo, o Onésimo, né? É como gerar um filho espiritual, né? Paulo não é mulher, é homem, é uma geração espiritual. Gerar entre algemas porque ele estava preso. Algemas significa a sua prisão. A gente não sabe em qual local que ele estava preso. Nem toda prisão era Roma. Porque Paulo foi preso em Cesareia. Paulo foi, provavelmente, alguns estudiosos dizem que ele foi preso em Éfeso, que é o mais provável aqui, né? Éfeso, que ele ficou lá quase 3 anos. Por que ele ficou 3 anos na cidade? Então provavelmente ele tenha sido preso. Ele foi preso em Filipos e Roma. Então, às vezes o texto diz onde ele estava preso, mas Filemão não diz. Eu estou inclinado a crer que foi em Éfeso. Só não vou explicar por que não é o objetivo. Página 119, sentido pleno do texto. Esse corresponde ao remes. Lembra do remes? Pardes. Pechat, remes, drash, sod. E o sensus plenior é o remes. Só que ele vai explicar com mais detalhes aqui, né? Que é o conteúdo embutido na profecia, no texto bíblico. Nível de precisão intencional, página 120, é bem legal isso aqui. Nível de precisão intencional. Se chegarem para um noticiário da televisão, em 2010 havia 190 milhões de pessoas. Hoje 210 milhões, mas é um aproximado. Agora, se ele disser assim, o censo do IBGE constatou exatamente que havia em 2010 190 milhões 732.694 pessoas. Qual dos dois está certo? 190 milhões ou 190 milhões dos quebradinhos? Os dois estão certos, depende do objetivo. Em 2010 havia 190 milhões de pessoas. É o suficiente para ter um aproximado. Agora, o censo determinou que havia, aí eu tenho que dizer com minúsculas porque é o resultado do censo. Os dois estão corretos. Então, considera-se exata uma declaração quando ela satisfaz o nível de precisão tensionado, né, pelo escritor e esperado por sua audiência. Numa conversa informal, quantos tinham na igreja? Me perguntaram esses dias, quantos tinham na igreja tal dia? Eu falei, 50 pessoas, umas 50 pessoas. Eu não contei, é um aproximado. Agora, quantos membros tem na igreja tal? Não, ali tem 73. No último, até domingo agora, tinha 73 exatos. Então depende do objetivo. E a Bíblia tem isso. Numa noite, segundo Reis 19:35, diz assim: então naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185 mil assírios. Gente, qual é a probabilidade que havia 185 mil redondinho mortos? Não era 185.014?
não eram 179.557, não, 185 mil redondinho. Claro que isso é nível de precisão intencional. O objetivo é dar um aproximado. Então isso tem muito na Bíblia. Os números podem ser arredondados. Quantos saíram do Egito? 600 mil homens aptos para a guerra. Mas 600 mil redondinho. Não, aproximada, para ter uma ideia. Agora, houve um censo em Êxodo, em números, que diz assim, o número exato foi 603.550. Aí já houve um censo, aí o número tem que ser preciso. Mas no aproximado, 600 mil. Não, eu quero preciso, censo. Conta aí. 603.550. Então isso tem muito na Bíblia, tá? Isso explica por que tem passagem bíblica que havia um cego, quando o Senhor Jesus estava descendo para Jericó, havia um cego. Outro evangelho diz havia dois. Mas por que um fala um, outro fala dois? Porque um foi conversar com o Senhor. Então, um escritor ateve ao que falou com o Senhor. O outro incluiu o que ficou caladinho também. O gadareno não era um só, eram dois gadarenos. Mas parece que um só falou com o Senhor. Então, um deu ênfase no único, o outro deu ênfase no outro que ficou caladinho. Então, nível de precisão intencional. Isso não é contradição. Um escritor quis entrar em detalhes, o outro não quis dar tanto detalhe. Então os números podem ser arredondados por causa do nível de precisão intencional. Em Mateus 5, 3, 6, 20, Mateus 5 fala assim, bem-aventurado humildes de espírito. Em Lucas fala, bem-aventurados pobres. É claro que o texto está dizendo que os humildes, os pobres significa a pessoa não arrogante, não altiva, né? Não é que Deus gosta de pobre. Se você é pobre, agrada a Deus. Se você é rico, vai para o inferno. Você não pode interpretar assim. O que está dizendo é pobreza de eu, de ego, do eu. Humilde de espírito fica muito bom. Pobre pode induzir alguém a achar que quanto mais pobre, mais você agrada a Deus. Misericórdia se fosse assim. Uma vez só o Senhor falou para um rico, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Para um jovem só ele falou isso. Os outros ricos ele nunca disse isso. Porque ele sabia que a riqueza do jovem estava no coração dele, impedindo de alcançar a salvação. Aí ele falou, vende logo esse negócio. Isso aí está comprometendo a tua salvação. Dentro desse nível de precisão intencional, explica Deuteronômio 14, vocês não podem comer qualquer ave. Vocês podem comer qualquer ave pura, mas ave impura não. Não comam cegonha, garça e morcegos. Mas morcego não é ave, é mamífero. Mas voa, né? E naquela época eles achavam que morcego era ave. E Deus falou assim, tudo bem, gente. Pode chamar até de inseto, desde que entendam que o morcego não pode ser comido, né? Estamos vivendo a pandemia e dizem que esse vírus maldito aí veio de um morcego mal cozido, que os chineses, quanto mais cru, melhor, né? Aí trouxeram, segundo dizem, né? Que pode ter sido isso, a causa do morcego. Aí aqui já estava falando, se é ave, se é inseto, se é mamífero, não importa. Só que Deus tolerou, não, tudo bem, voa é ave, não, sem problema. Josué, o sol se deteve e a lua parou. Mas não é o sol que se deteve, isso aí é a rotação, não sei o que. Gente, é o suficiente. Dentro de alguém olhando, o sol parou, a lua parou. Tranquilo, deu para entender. 4 cantos da terra lá em Ezequiel. Eles criam que a terra era plana. Tem aqui no quadro azul, da página 122... Eles criam assim, que a Terra era plana, que o mundo espiritual, o submundo estava para baixo ali, em algum local, que a Terra era sustentada por pilares, que o firmamento azul, né, esse céu azul assim, seria uma abóboda, não sei do que, né, nunca estudei isso aí, mas era o que eles criam. E você acha que Deus se importou? Não, deixa assim. Se Deus dissesse assim, eu amo vocês e a terra é redonda,
o pessoal ia esquecer a primeira frase e ia correr atrás da segunda. Gente, a Terra é redonda. Não, mas Deus ama. Não, isso aí não importa. A Terra é redonda. Iam perder o alvo da mensagem, que é o amor de Deus. Então Deus respeitou os limites científicos. E vamos ser francos, até hoje há muitos limites científicos, há muitos equívocos científicos, porque a ciência está constantemente se atualizando, corrigindo conceitos anteriores. Aprendi quando criança, a luz sempre caminha em linha reta. Aí recentemente descobriu-se que o buraco negro, que é um corpo celestial com altíssima força gravitacional. Então, ou ele puxa a luz para dentro de si, ou ele, se a luz estiver muito longe, dá uma desviada na luz. A força gravitacional do buraco negro. Ou ele atrai a luz, ou ele dá uma curvada da luz. Então a luz não caminha mais em linha reta. Tive que atualizar os meus conceitos aí. Só para vocês terem uma ideia como que a própria ciência está em constante atualização. O objetivo de Deus era se relacionar e não desvendar os segredos do universo. A Bíblia possui ciência, mas a Bíblia não é um livro científico. O objetivo não era esse. A Bíblia é uma declaração de amor de Deus à humanidade pecadora. E ensinar como é que essa humanidade pode voltar-se para Deus. Esse era o objetivo. Meu filho, quando nasceu, desde que nasceu, minha esposa dizia assim: você foi dado por Deus para nós. Você veio pequenininho dentro de uma caixinha com uma fitinha vermelha amarrada, Deus deu pra gente você. E conversando com ele, até um bom tempo, né, da infância dele, ele cria na tal da caixinha, da fitinha. É científico? Não, mas ele entendeu perfeitamente. Foi Deus que deu. E deu pra gente cuidar dele. O objetivo foi alcançado. Não foi científico, mas o objetivo foi alcançado. Agora, há ciência na Bíblia, porque, por exemplo, como aquele planeta se transformou no Éden, a sequência é confirmada pelas Escrituras, coisa linda. As duas naturezas do ser humano, a natureza física e a natureza espiritual, isso, embora não aceito totalmente pelos cientistas, mas já é deduzido por cientistas que nem tudo é matéria, nem tudo é célula. Tem alguma coisa ali, uma mente, uma consciência que não pode ser matéria. Nós sabemos que não é o sopro divino. Mas a ciência já está percebendo isso. A psicologia tem defendido isso, colocado isso como uma hipótese realmente da mente, da consciência, ser algo espiritual, não dessa dimensão, né? Mas eu não vou mexer nisso que não é minha área. Página 123, lexicologia, é o significado das palavras. Foi o que a gente analisou ali na primeira etapa da interpretação histórico-gramatical, né? O significado das palavras. Cuidado com isso. Lexicologia é a parte da linguística que estuda o vocábulo quanto ao seu significado ou significados. Porque existe a polissemia, né? A polissemia é uma palavra usada com vários significados. Tem lá na frente, né? Quer ver? Na página 126, ponto. Ponto, divisão. Ó, mira naquele ponto, divisão ali. Ponto de sutura, parada, ó, vou pegar o ônibus no ponto. Venda, vende-se esse ponto. Geometria, pontinho, que é a junção de duas retas, né? É o resultado da intersecção de duas retas. Olha só, estou lembrando disso. No português, ponto final. Nota, fazer uma nota, né? O ponto, até mesmo no emprego, né? Bater o ponto. Vários significados. Isso é polissemia. Então, na Bíblia, nem sempre uma palavra significa o que ela significou em outro versículo. Por exemplo, mundo. Ou palavrinha que tem múltiplos significados. A Bíblia diz assim: não ameis o mundo, nem o que dele há. Mas Deus amou o mundo. Ué, eu não posso amar o mundo, mas Deus amou o mundo? É que Deus amou o mundo, a sociedade, os seres humanos no pecado. Mundo como todos os seres humanos que habitam o planeta.
Não ameis o mundo nem o que nele há. É a prática pecaminosa humana. Então você não deve amar a prática pecaminosa, mas você deve amar as pessoas. Então cada versículo, a palavra mundo tem um significado. Aí tem uma lista de significados da polissemia, né? Da palavra mundo. Sentido literal, sentido figurado, sentido religioso, outro sentido figurado. Você dá uma lida aí. Então tome cuidado. Não é porque uma palavra, fé é uma outra palavra que mais para frente tem vários significados. Não é porque fé num versículo significa uma coisa, no outro e outro livro significa a mesma coisa. Tome cuidado. O que significa essa palavra nesse versículo? Eu descobri isso, essa questão de alma e espírito, que dá pano para manga. Eu só consegui compreender melhor quando eu me soltei, quando eu não me prendi a essa expressão espírito e alma. Em outras palavras, espírito, depende do versículo. Foi assim que eu comecei a solucionar esse problema na minha mente. O que significa espírito? Depende do versículo. Nesse versículo significa isso, naquele significa aquilo. Alma sempre significa, você vai quebrar a cara. Alma nesse versículo, o autor está usando com esse sentido. Alma nesse versículo, o autor sagrado está usando com outro sentido. Tome cuidado, tá? Faz parte da lexicologia. O étimo é conhecer, aí você precisa do original, né? Por exemplo, igreja, no grego é eclesia. A portuguesando ficou eclésia, mas o grego é eclesia. E significa chamado para fora. Isso você entende completamente quando você sabe em Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho. Então a gente estava num lugar chamado Reino das Trevas, ele nos chamou, nós dissemos sim, e ele nos tirou e nos colocou em outro grupo chamado Reino do seu Filho, ou Eclesia. Então a Eclesia é o grupo que estava no Reino das Trevas e hoje tem um compromisso com Deus. Tem outro Senhor, e outro destino, e outra natureza. Então, olhando o étimo da palavra, o original, o termo original, você entende melhor o que o escritor quis dizer. Por isso que bons dicionários, eles analisam o uso da palavra. O Vini, por exemplo, que ele analisa, ou o Dicionário Internacional de Teologia do Antigo e do Novo, ele analisa a palavra no contexto secular, no contexto da Bíblia hebraica e no contexto da Bíblia grega. A correspondente grega, né? Nossa, isso te abre a mente para você saber. Ó, escândalo, não escandalizar, né? Ai daquele por quem vem escândalo. Escândalo, já falamos sobre isso, é uma armadilha para pegar animais. Ai daquele que captura alguém na armadilha do pecado. Ai dele. Cria uma situação que põe a pessoa para pecar. Aí nós temos gêneros literários, jurídico, são leis. Olha a importância de gêneros literários. Isaías 55, 2. E todas as aves do campo baterão palmas. A árvore bate palma? É um gênero literário, poesia e figuras de linguagem. Louvai o sol, louvai o lua, louvai estrelas. Gente, desde quando sol, lua e estrelas louvam a Deus? Eu louvo a Deus quando eu vejo o sol, lua e estrelas. Mas aqui ele está dizendo, louvem o sol e lua, louvem a Deus. É uma figura de linguagem. É uma poesia e uma figura de linguagem. Então nós temos o gênero literário. Então a parte da Bíblia que é jurídico, é leis. A parte da Bíblia que é contar história, narrativa. O livro de Ruth é uma narrativa. A parte da Bíblia que é poética. Poesia na língua portuguesa é rima. No hebraico não. Poesia no hebraico é você colocar frases lado a lado. Por exemplo, chamado paralelismo, frases associadas lado a lado. Pode ser sinonímico, é quando as frases dizem a mesma coisa. Olha aqui Salmo 1, verso 5. Olha a primeira frase. Por isso os perversos. Frase, não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Então na página 129, a frase 1,
Por isso os perversos, diz a mesma coisa da frase 3, nem os pecadores. A frase 2, não prevaleceram no juízo, e a frase 4, na congregação dos justos. Então a frase 1 e 3 diz a mesma coisa, e a frase 2 e 4 diz a mesma coisa. Isso é poesia hebraica, esse paralelo de ideias. Só que aqui é o paralelismo sinonímico, ou seja, frases dizendo a mesma coisa. Tem o paralelismo antitético, de contraste. Uma frase diz uma coisa, a outra diz outra, contrária. Provérbios 1,7. O temor do Senhor é o princípio do saber. Está falando que quem teme ao Senhor vai saber. Mas os loucos, por outro lado, geralmente tem o mas todavia, entretanto, contudo, os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, o temor do Senhor é o princípio do saber para os sábios, e o desprezo a esse saber é típico dos loucos. Veja que cada um vai numa direção. Paralelismo complementar, sintético ou progressivo. É quando a frase seguinte desenvolve a anterior. Salmo 1, verso 3. Ele é como árvore plantada junto à corrente das águas. Aí vai completar. Que no seu devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Então a segunda completou a primeira. E a terceira vai completar as outras duas. E tudo que ele faz será bem sucedido. Ai que lindo. Então uma frase, a segunda completou e a terceira deixou mais completinha ainda. Acróstico. Acróstico você só descobre no original. É muito comum no Salmo 119. A cada 8 versículos começa no hebraico com são 22 letras do alfabeto hebraico. E a primeira é Aleph, a segunda é Bet. Então os 8 primeiros versículos começam com Aleph. Você tem na página 132 aí em vermelho. Você só descobre isso no hebraico, né? As outras 8 começam com Bet. As outras 8, Gimel. As outras 8, Dalet. Então, cada 8 letras começam com uma letra do alfabeto hebraico. Se são 22 letras no alfabeto hebraico, e cada 8 começa com uma, eu tenho 176 versículos. 8 versículos para cada letra do alfabeto hebraico. 176 versículos. Legal, né? Só que isso você só percebe no hebraico. Literatura sapiencial. Gênero de evangelho. Evangelho não é biografia. Biografia é você contar minuciosamente, ano por ano, a vida de alguém. Evangelho é o que interessa da vida de Cristo para a nossa salvação. Por isso que quando ele voltou do Egito com seus pais, até 12 anos não fala nada. Dos 12 aos 30 não fala nada. Por que não fala? Porque não interessa. Não é biografia. Evangelho é uma mensagem que salva. Só é inserido no Evangelho aquilo que salva. Aquilo que vai colaborar para a tua salvação. Discurso lógico, muito usado por Paulo nas suas cartas, né? Fantástico. Paulo ele tem uma capacidade de raciocínio, de argumentação fantástica. Literatura profética. Basicamente, as profecias produzem arrependimento do pecado e esperança messiânica. Profetizar é falar em nome do Senhor. Não necessariamente profetizar é predizer. Profecia você já lembra de Apocalipse. Não, profetizar é falar em nome do Senhor. Os profetas bateram muito nessa tecla, arrependimento dos pecados e a vinda, a esperança messiânica, né? Figuras de linguagem, metonímia, metáfora, hipérbole, pleonasmo, paradoxo, isso tem muito no texto bíblico. Se isso não é o suficiente para você entender, procura numa gramática portuguesa na internet para você conhecer melhor sobre as figuras de linguagem. A importância das figuras de linguagem do texto, elas enriquecem a explicação, elas despertam o interesse do ouvinte, ela fixa melhor na memória, você grava melhor, resume a ideia, e aí você tem alguns exemplos, explicação e exemplos de figura de linguagem da Bíblia. Eu não vou explicar, porque isso já é bem mais... tem bastante exemplos, né, e você vai entender melhor. Símile.
significa semelhante ou parecido com o outro. Pois toda a carne é como a erva, comparando a nossa vida com a erva que logo seca. Metáfora, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Ele está se comparando, mas já declarando, eu não sou como o caminho, eu sou o caminho. Então ele já está, eu sou a verdade. Deus é amor. Deus não é o sentimento amor. Deus é caracterizado pelo amor incondicional. Deus é amor. Isso é metáfora. Metonímia é você pega uma parte para representar o todo. Está bem explicado aí, qualquer dúvida. Procura, né, primeiramente em gramática portuguesa, porque isso faz parte de qualquer texto, de qualquer escrito, né, e é muito usado na Bíblia. Personificação, que é dar vida a coisas. Antropomorfismo é atribuir a Deus características humanas. Antropopatismo, que é atribuir a Deus sentimentos humanos. Zoomorfismo é atribuir a Deus características de animais, tipo asa. Fala muito da asa de Deus, né? Mas comparando Deus a uma ave que protege os seus filhotes. Isso é lindo, mas é poético, é figura de linguagem, não dá para interpretar literalmente isso aí. Hipérbole, que são exageros, né? Você exagerar no que você fala. Ok, pessoal, isso aí para vocês terem uma ideia, e a parte mais difícil eu acabei comentando mais, e isso envolve trabalho, né? São 27 páginas, 26 páginas, e você estude com carinho, porque isso é interpretação. Isso vai te ajudar Deus não precisa de defesa, mas a tua fé precisa ser defendida. A Bíblia precisa ser defendida. Ela é muito atacada, muito zombada, muito desprezada. Então Deus não precisa ser defendido, mas aquilo que você crê e a palavra de Deus precisa ser defendido. E há coisas que a gente crê por fé, mas tem outras coisas que é só uma questão de interpretação da presença desses detalhes aqui que a gente estudou, que vai ajudar na sua apologia, na defesa da sua fé. E que Deus te abençoe em nome de Jesus.